Diz a palavra do Senhor. Nós vamos ler Marcos capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 14, meus irmãos. Diz assim a Escritura. Marcos 16, 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nesta manhã do dia do Senhor, manhã da ceia do Senhor. Pedimos que perdoes qualquer pecado que haja na nossa alma neste momento, Senhor. E suplicamos graça para que o Espírito Santo venha, Senhor Deus Todo-Poderoso, nos dirigir nesse momento. Nós queremos, Senhor, conhecer mais da sua palavra, da sua verdade, para podermos viver agradável ao Senhor. Fale conosco, através desse assunto de hoje, e possamos conhecer ao Senhor e te amar, Senhor, e glorificar nas nossas vidas em tudo o seu santo nome. Fique conosco e que o Senhor nos abençoe, que o seu nome seja glorificado, Pai, neste estudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Meus irmãos, nós vamos continuar estudando a lição de número 26. Eu queria então convidar os irmãos a abrir aí a sua apostila, né? Catecismo Ortodoxo, na lição 26. Essa lição é sempre bom nós lembrarmos, né, para sabermos o que nós estamos fazendo, por que nós estamos estudando nesse momento, dentro do Catecismo Ortodoxo. O Catecismo se divide em 3 partes: nossa miséria, nossa libertação e nossa gratidão, e nós ainda estamos na segunda parte, que é a nossa libertação, né, em Cristo Jesus. E agora nós estamos falando dentro ainda daquele assunto de onde vem a fé. E nós vimos que a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus que vem a nós pela palavra, né? E que, como diz aqui a pergunta 65, visto que é somente pela fé que nos tornamos participantes de Cristo, de todas as suas bênçãos, de onde vem essa fé? Vem do Espírito Santo, que opera em nossos corações pela pregação do Evangelho e a fortalece através do nosso uso dos santos sacramentos, né? Então, a fé é um dom que vem pela pregação do Evangelho e ela vai sendo fortalecida pelo uso dos sacramentos. Claro que esse uso dos sacramentos também subentende-se, né, que o Evangelho continua sendo pregado, que a palavra de Deus continua sendo pregada a nós, e junto então com os sacramentos nós vamos sendo fortalecidos na nossa fé. Então a fé é um dom, é um milagre que Deus opera dessa maneira. Por isso que nós estamos agora estudando os sacramentos, né? E essa fé, nós já estudamos também aqui, ela é tanto um conhecimento de certas doutrinas, por isso que nós estudamos aqui várias semanas o credo apostólico, que o Catecismo Ortodoxo ele vai expondo, vai explicando o credo apostólico, mas é também mais do que conhecimento dessas doutrinas, mas é a convicção, é a confiança no Senhor Jesus Cristo, né? Então, a fé envolve isso. E agora nós estamos estudando as ordenanças, começando pelo batismo. Mas é importante nós entendermos cada vez melhor esse assunto. E hoje, graças a Deus, né, dentro da providência, nós vamos participar da ceia. Então, estamos falando do batismo, vamos ainda falar da ceia do Senhor, mas hoje é o dia da ceia também aqui, que nós vamos ministrar a ceia com a graça de Deus. Então, é muito bom que nós estejamos falando exatamente dos sacramentos, para que os irmãos entendam cada vez melhor que a ceia não é só comer o pão, não é só comer um pedacinho de pão e beber um pouquinho de vinho, mas que ela realmente tem uma utilidade benéfica para a nossa alma, que é fortalecer a nossa fé, juntamente com
eu tenho dito assim aos irmãos, né, uma pregação visível daquilo que nós temos ouvido já através da palavra do Senhor. Sobre o batismo, então, meus irmãos, eu começo aqui com esse texto, porque esse texto ele é um texto importantíssimo, né? Versículo 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então veja só, quem crê e for batizado será salvo, né? Então veja que o batismo aqui Jesus colocou, instituiu e colocou como algo tão importante que vem aí junto logo com a fé. E Jesus nos ordenou que nós levássemos o Evangelho, nós batizássemos as pessoas, e se nós lembrarmos lá também de Mateus, né, Mateus 28, que nós ensinássemos, discipulássemos, fazer discípulos, então pregar, batizar, ensinar a palavra do Senhor, é isso que a igreja tem realmente que fazer, a missão da igreja. Inclusive nas terças-feiras nós estamos estudando aqui no livro do pastor Jeffrey Johnson sobre o capítulo que fala da missão da igreja, né? E aí, meus irmãos, nós lemos, já explicamos algumas perguntas dessa lição 26, que eu estou demorando mais nela, porque ela é muito grande. Os irmãos sabem que temos tratado de uma lição por domingo, mas essa é impossível, porque ela realmente é grande. Eu convido vocês aí para nós lermos as perguntas que já tratamos, né? Só para nós relembrarmos, refrescar nossa memória. Pergunta 69, da página 48, diz assim, da lição 26. O que é o batismo? O batismo é a imersão ou mergulho da pessoa em água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a ser realizado por aqueles que são devidamente qualificados por Cristo. Então, o batismo é um mergulho. Nós vimos aqui que precisa de muita água. Então, existem 3 tipos de batismo, né, praticados aí nas igrejas, tradicionalmente. O batismo por aspersão, afusão e imersão. Biblicamente, podemos dizer que o batismo realmente que corresponde àquele ensino das Escrituras é o batismo por imersão, quando você mergulha o corpo inteiro da pessoa nas águas. Então, o batismo é a imersão ou mergulho da pessoa em água, porque sempre na Bíblia vai aparecer muita água, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a ser realizado por os que são devidamente qualificados por Cristo, né? Entende-se então que realmente o pastor da igreja, como aquele que, a igreja que batiza, né? Mas o pastor como aquele que é o ministro do Evangelho, entende-se que é melhor que ele então ministre o batismo, né? Pergunta 70. Quem são os sujeitos apropriados para esta ordenança? Resposta: aqueles que realmente professam o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e a obediência a Ele. Então, o batismo ele deve ser ministrado a essas pessoas que podem professar o arrependimento, a fé no Senhor Jesus e a obediência. Professar e, é claro, mostrar nas suas vidas que eles realmente creem no Senhor Jesus Cristo, por evidência, né? Pelo fruto de uma vida santa, obediente ao Senhor. Pergunta 71. Veja que ele vai afunilando o assunto, porque aqui também o propósito do autor do catecismo é mostrar por que os batistas, eles batizam por imersão, ele já mostrou, e por que os batistas, diferente de outros grupos reformados, batizam só adultos e não as crianças. Vamos dizer assim, existe aí algo que é muito comum entre os reformados, que é o pedobatismo, o batismo de infantes, de crianças. Os batistas, eles são credobatistas, ou seja, eles batizam os crentes. Por que isso? Aí eles vão explicando, né? Ele vai explicando aqui por que nós não batizamos os bebês. Bebês devem ser batizados também? Resposta: não, pois não temos preceito e nem exemplo para essa prática em todo o livro de Deus. Então já vimos que a ordem do Senhor é ir de pregar e batizar. Quem crê, né? Então creu, batiza. Essa foi a instituição que o Senhor deu. E os exemplos no Atos dos Apóstolos também são de crentes batizados, nunca criança. Então não há nem preceito para batizar pequeninos
e nem exemplos para batizar pequeninos, mas é ordenança para batizar os crentes e exemplos só de batismo de adultos, de pessoas que podiam professar a sua fé. Pergunta 72. As Escrituras proíbem o batismo de infantes? Resposta: sim, pois é suficiente que a palavra de Deus ordene o batismo de crentes, a menos que nos tornemos mais sábios do que está escrito. Nadab e Abiú não foram proibidos de oferecer fogo estranho, mas ao fazê-lo provocaram a ira de Deus, porque eles foram ordenados a tomar fogo do altar. Então vimos que, apesar de não ter uma proibição, assim, não batizem criança, mas é proibido. Por quê? Porque nós não podemos inventar. É o princípio regulador do culto, que nós temos aprendido aqui já em outras oportunidades. Ou seja, eu só posso fazer aquilo que o Senhor ordena. Ele não precisa me proibir o que ele não ordena. Se ele não ordenou, eu não posso fazer, né? Então eu só posso fazer o que ele ordena. E o que ele ordena está, como Nadab e Abiú, que não tinha, Deus já tinha dado uma ordem para eles usarem um tipo de fogo, e eles foram lá querer inventar, e aí Deus os puniu severamente. Esse é o exemplo clássico na Bíblia de que eu não posso inventar, eu posso fazer somente no culto aquilo que o Senhor Deus ordena. Então é proibido sim, porque Deus não ordenou. Deus ordenou o batismo de crentes. Pergunta 73. Agora, sobre a dispensação do Evangelho, os filhos de infantes dos crentes podem ser batizados, uma vez que os filhos descendentes de Abraão foram circuncidados sob a dispensação da lei? Então, se lá eles foram circuncidados, os filhos de Abraão, os descendentes dele, podemos hoje batizar as pessoas aqui? Resposta: essas pessoas que são filhas de crente, né? Resposta: não. Abraão recebeu uma ordem direta de Deus para circuncidar seus descendentes infantes, mas os crentes não têm nenhum mandamento para batizar seus filhos infantes sob a dispensação do Evangelho. Mesma sequência lógica, quer dizer, Deus não ordenou, Deus ordenou isso para Abraão, mas não para nós. Nós não podemos fazer uma associação direta entre a circuncisão e entre o batismo, porque são duas cerimônias instituídas por Deus, com regras próprias, dadas por Deus, que não podemos transferir o que Deus falou lá na circuncisão para o batismo de forma direta, mas olhar cada ordenança conforme o Senhor Deus instituiu cada ordenança. Então lá ele mandou circuncidar os pequeninos descendentes de Abraão. Aqui não mandou batizar descendentes de crentes, né? Pergunta 74. Se os infantes filhos de crentes estão no pacto da graça com os pais, como alguns dizem, por que eles não podem ser batizados sob o Evangelho, assim como os infantes descendentes de Abraão foram circuncidados nos termos da lei? Para responder essa pergunta, ele vai dar várias razões, são essas razões aqui que nós estamos estudando agora. Vou até repetir a pergunta de novo. Se os infantes filhos de crentes estão no pacto da graça com os pais, como alguns dizem, por que eles não podem ser batizados sob o Evangelho, assim como os infantes descendentes de Abraão foram circuncidados nos termos da lei? Os irmãos Pedro Batista dizem assim: bom, estamos no pacto da graça, e os infantes estão também no pacto da graça. Os infantes, as criancinhas, filhas dos crentes, também estão no pacto da graça. Então por que não podemos batizá-las, se lá os infantes dos que estavam no pacto eram circuncidados, né? Esse é o argumento. A resposta dele vem então por 5 considerações que nós já estudamos até a segunda. A primeira: se ao dizer que os infantes filhos de crentes estão no pacto da graça, eles intencionam o pacto da graça de modo absoluto, então nenhum dos infantes filhos de crentes poderiam total ou finalmente sair do pacto da graça. Antes, todos deveriam ser salvos. O que eles querem dizer quando dizem que os filhos dos crentes estão no pacto da graça? É de maneira absoluta? Porque se for de maneira absoluta, significa que eles vão ser salvos, porque Deus diz no Antigo Testamento que o pacto da graça, todos que fazem parte do pacto da graça, têm um novo coração e vão ser salvos. Está a promessa lá, que nós lemos semana passada, em Jeremias. Jesus diz que as ovelhas ouvem a voz, que ele não perde nenhum, que nenhum arrebata, ninguém vai arrebatar da mão dele as ovelhas dele. Então, se é isso, então todos os filhinhos que são batizados devem ser salvos. Mas é isso que acontece? Não é isso que acontece. Segunda consideração: se ao dizer que os infantes filhos de crentes estão no pacto da graça com os pais,
a intenção for que eles estão no pacto da graça de forma condicional, ou seja, não é absoluta, eles depende de eles crerem quando eles tiverem a idade da razão, né? Então diz assim: se ao dizer que os infantes filhos dos crentes estão no pacto da graça com os pais, a intenção for que eles estão no pacto da graça de forma condicional, sob a consideração de que quando chegar à idade madura, pela verdadeira fé, amor e santidade de vida, eles tomem posse do pacto da graça de Deus, então obtenham os privilégios dele, então, se for esse o sentido que eles atribuem, eu pergunto: que verdadeiro privilégio espiritual os infantes filhos de crentes têm, a mais do que os infantes filhos dos incrédulos, se esses também viverem até os anos de sua maturidade e então, pela verdadeira fé e amor, tomarem posse do pacto de Deus? Se esse fosse o caso, o selo do pacto não pertenceria tanto aos filhos de incrédulos quanto aos filhos de crentes? Né? Veja, se é de forma condicional, não absoluta, quando o Pedro Batista diz assim: nós batizamos os pequeninos porque eles estão no pacto da graça, mas não de forma absoluta, na condição de que eles, depois que tiverem razão, eles possam crer e professar a fé. Aí o autor coloca: então qual é a diferença entre essas pessoas que são filhos de crentes, mas que têm que professar fé de qualquer forma quando forem adultas, para que sejam consideradas de fato, e sejam de fato participantes do pacto da graça? Qual a diferença desses para os filhos dos incrédulos que, depois que crescem, creem e professam a fé? Não deveriam esses filhos dos incrédulos também se receberem o selo? Qual a diferença? Não existe, na verdade, nenhuma diferença. O que faz a diferença não é se é filho de crente ou não. O que faz a diferença é se é crente ou não. Não, crente ou não. Você pode ser filho de crente e ir para o inferno, se você não crê. O que importa é realmente se você crê. E se você crê, o seu filho tem que crer também, não é? Então, esse é o ponto, que na verdade, o que se está enfatizando é o que interessa, que é a fé. E ele continua assim, então, né? Tanto mais quando vemos que, por um lado, alguns filhos de incrédulos se apoderam do pacto de Deus, e por outro, alguns filhos de crente não. E que isso ocorre frequentemente para a tristeza de muitos pais piedosos. É triste isso, mas eu já vi nas igrejas filhos de irmãos que depois se perdem. Foram às vezes trazidos desde pequenininho, mas não permanecem. E outros, que nós também todos temos experiência, né, de outras pessoas que foram criadas às vezes num ambiente tão ímpio por seus pais e depois eles creem. Isso acontece. O ponto é a fé, o ponto não é ser filho de crente. A questão é se eu creio no Senhor Jesus Cristo. Não se meu pai crê, né? Mas se eu creio no Senhor Jesus Cristo. Que isso ocorre frequentemente. Então, meus irmãos, para que batizar pequenos? Na condição de que, mas eles fazem parte do pacto, no sentido de que eles, na condição de que eles creiam lá. Então, para que eu batizo agora? Não é melhor esperar eles crerem? E, na verdade, a palavra de Deus vai mostrar que esse é o processo: ouvir, crer e ser batizado, e nunca antes. Não tem sentido, na verdade, irmão, batizar antes de professar fé, porque o batismo, todo ele, o significado dele é realmente de que é um símbolo, vamos dizer assim, é uma dramatização daquilo que acontece na alma quando o crente morre para o mundo, ressuscita para Deus em Cristo Jesus, tendo crido no Senhor Jesus Cristo. Então, não há por que batizar os pequenos. Agora vamos para a terceira consideração que ele trata aqui. E essa eu ainda não falei, vou começar a ler com vocês agora. A terceira consideração é que, além disso, suponhamos que todos os infantes filhos de crentes estejam absolutamente no pacto da graça.
Mesmo então, os crentes, sob a dispensação do Evangelho, não deveriam batizar seus filhos infantes mais do que Ló tinha um mandamento para circuncidar a si mesmo os seus filhos infantes, embora ele fosse um parente próximo de Abraão, fosse um crente e também fosse um participante do pacto da graça por circuncisão, pois a circuncisão foi limitada a Abraão e a sua família. Outro sim, para seguirmos coerentemente essa mesma regra, nós deveríamos trazer os infantes para a mesa do Senhor, visto que as mesmas qualificações são requeridas, tanto para uma administração apropriada do batismo, quanto da ceia do Senhor. Então, vamos pensar em Ló. Ló era crente, mas Ló não entrou ali, naquela aliança, no sentido que Deus fez com Abraão, dizendo a ele que ele deveria se circuncidar e circuncidar todos os seus filhos, os seus descendentes. Ló ficou fora disso. E Ló era crente. Aliás, Ló é aquele exemplo, Se vocês pegarem o livro de J.C. Ryle sobre a santidade, que eu recomendo muito a leitura desse livro, Ele tem aí na biblioteca Santidade, J.C. Ryle. Aí tem um capítulo que o Ryle fala do Ló. E que crente esquisito era Ló, Mas era crente. E, meus irmãos, ele não foi circuncidado. Então, o argumento aqui é o seguinte: suponhamos que os infantes filhos de crentes estejam absolutamente no pacto da graça. Mesmo então, os crentes, sob a dispensação do Evangelho, não deveriam batizar seus filhos infantes, mais do que Ló tinha um mandamento para considerar a si mesmo e a seus filhos infantes. Ló não recebeu esse mandamento. O mandamento foi para Abraão. Embora ele fosse parente próximo de Abraão, ele era parente de Abraão também. E ele era crente também. Mas Deus não deu isso para ele, pois a circuncisão foi limitada a Abraão e a sua descendência. Então esse é o argumento. Ló é um exemplo na Escritura de que nem no Antigo Testamento, de fato, a circuncisão era essencial para a salvação e para a participação, de fato, no pacto da graça, porque no caso de Ló, ele não foi circuncidado, não recebeu essa ordem e era crente, realmente. Outro argumento que ele usa aqui é que, se seguirmos coerentemente essa mesma regra, nós deveríamos trazer os infantes para a mesa do Senhor, visto que as mesmas qualificações são requeridas, tanto para uma administração apropriada do batismo, quanto da ceia do Senhor. Vamos ler Atos 2, 41, 42. Atos 2, 41, 42. Então diz assim a palavra do Senhor, Atos 2, 41, 42. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Não existe nas Escrituras, não existe no Novo Testamento nenhuma separação entre batismo, na verdade, e a ceia. Essas duas, há uma pessoa, ou seja, que certos indivíduos, eles podem ser batizados, mas ainda não podem cear, como os pedobatistas fazem. Então, as suas criancinhas não participam da ceia, mas são batizadas. Mas não existe isso no Novo Testamento. No Novo Testamento, é essa regra aqui, esse é o padrão. Quem era batizado participava da comunhão, do partir do pão, de toda a comunhão, de todo o culto da igreja. Era parte da igreja mesmo. Não era assim um batizado de segunda classe. Ou você é batizado ou você não é batizado. Então, o argumento aqui dele
para seguirmos coerentemente essa mesma regra, nós deveríamos trazer os infantes para a mesa do Senhor, visto que as mesmas qualificações são requeridas, tanto para uma administração apropriada do batismo, quanto da ceia do Senhor, né? Então, quem era batizado era participante da ceia no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos especialmente, né? Quarto argumento. Então, vimos aqui o outro argumento, que ele fala da questão do ló e da questão da ceia. Agora, quarta consideração é que devemos saber que a aliança feita com Abraão possuía duas partes. Primeiro, uma parte espiritual, que consistia na promessa de Deus de ser um Deus para Abraão e para todos os seus descendentes espirituais de uma forma especial, quer fossem eles circuncidados ou incircuncidados, contanto que fossem crentes como Abraão, o pai dos que creem. Isso foi representado por Deus, haver aceitado como seu povo aqueles que não eram descendentes físicos de Abraão, mas descendentes espirituais por meio de Jesus Cristo, a saber, os gentios, os crentes incircuncisos, que têm a sua fé imputada como justiça, como a fé de Abraão lhe foi imputada, como a justiça antes dele haver, como justiça, antes dele haver sido circuncidado. Esse argumento aqui, essas duas considerações, mostram a promessas, as duas partes da aliança que Deus fez com Abraão. Nós temos que entender isso. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, Deus estava dando, na verdade, ali, dois tipos de promessa. Uma promessa espiritual e uma promessa temporal ou material. Existem esses dois lados naquela aliança que o Senhor Deus fez com Abraão. Então, quando os irmãos pedobatistas, eles colocam ali a circuncisão de Abraão e a questão também da circuncisão na lei de Moisés, eles, especialmente aqui na questão de Abraão, eles esquecem de observar que existem essas duas promessas nessa aliança abraâmica, promessa espiritual e promessa material. Vamos ver então por parte. Primeiro, a espiritual, que está na consideração de número 4 aí. Eu vou ler e vou explicando agora. Devemos saber que a aliança feita com Abraão possuía duas partes. Primeiro, uma parte espiritual, que consistia na promessa de Deus ser um Deus para Abraão e para todos os descendentes espirituais de uma forma especial, quer fossem eles circuncidados ou incircuncidados, contando que fossem crentes como Abraão, o pai dos que creem. Isso foi representado por Deus haver aceitado como seu povo aqueles que não eram descendentes físicos de Abraão, mas que descendentes espirituais por meio de Cristo, a saber, os gentios, os crentes incircuncisos que têm a sua fé imputada como justiça, como a fé de Abraão lhe foi imputada como justiça antes dele haver sido circuncidado. Então, essa promessa espiritual aqui, ela fala de que Deus seria Deus de Abraão e para todos os seus descendentes espirituais. Veja, não carnais, mas espirituais. Provavelmente aqui, nenhum de vocês tem sangue de Abraão. Nenhum de vocês aqui é judeu. De repente tem até um judeu aqui, que eu não sei, né? Mas, na verdade, isso não importa. A grande questão é que aquela promessa foi feita com Abraão, ela tem esse lado, que é o mais importante de todos, é a promessa espiritual, de que Deus seria Deus de Abraão, mas também de todos os descendentes espirituais. Quem são esses descendentes espirituais? Quer fossem circuncidados ou não, isso não interessa. A circuncisão, nesse aspecto da promessa no sentido espiritual, é irrelevante. Na verdade, não importa, no final das contas, se a pessoa é circuncidada ou não. A bênção espiritual independe da circuncisão.
O que importa é contando que fossem crentes como Abraão, ou seja, a promessa é feita ao crente Abraão e aos crentes descendentes de Abraão, espiritualmente, no sentido que eles são crentes também. Deus, ele fez uma promessa para Abraão e para todos os crentes como Abraão, independente da circuncisão, porque esse lado era a promessa espiritual, era a promessa no sentido espiritual. O autor aqui continua dizendo que isso foi representado por Deus haver aceitado como seu povo aqueles que não eram descendentes físicos de Abraão, mas incircuncisos, a saber, não eram descendentes físicos, mas descendentes espirituais por meio de Jesus Cristo, a saber, os gentios, os crentes circuncisos, mas que tem a sua fé imputada como justiça, como a fé de Abraão lhe foi imputada como justiça antes de haver sido circuncidado. Ou seja, meus irmãos, aí está a prova. Quem se tornou descendente de Abraão nesse sentido? Os gentios. E os gentios, não foi exigido sobre eles, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, teve uma disputa lá, tinha aqueles judaizantes que queriam a circuncisão, mas dessas pessoas, né, queriam ali colocar a questão da circuncisão, mas de fato, conforme o Evangelho, essas pessoas foram aceitas, independente de elas serem circuncidadas ou não. A grande questão é, elas tinham que ser circuncidadas? Não, elas tinham que ser crentes. Esses estão na promessa de Abraão. Essa promessa que Deus fez com Abraão tem esse lado espiritual, ou seja, Deus iria abençoar Abraão e todos os crentes que conforme crescem conforme Abraão também creu. Vamos ler aqui alguns textos. Atos 2:39. Atos 2:39. Já estamos aí, né? Vamos ver. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Isso aqui vai englobar a todos que o Senhor chamar, porque isso realmente que importa. Vamos ver Romanos 9, 7 e 8. Romanos 9, 7 e 8. Romanos 9, 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Não está tão claro aqui? Olha só, o que Paulo está dizendo aqui em relação a essa promessa no sentido espiritual? Nem toda descendência de Abraão são seus filhos. O que ele quer dizer aí com isso? Filhos no sentido espiritual. São filhos no sentido do sangue. Descendente de Abraão é filho de Abraão, é descendente de Abraão, mas não são filhos. Em que sentido? No sentido em que Isaque era filho. Em Isaque será chamada a tua descendência. Não são filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, ou seja, os crentes, aqueles que têm a bênção espiritual, independente de serem descendentes de Abraão fisicamente, independente, isso não importa na verdade. Nesse sentido, a aliança, ela era totalmente independente das questões carnais, é a parte que importa da aliança com Abraão, porque ali foi feita uma promessa de que todos os crentes receberiam a bênção de Abraão, o crente. Gálatas 3,16. Gálatas 3,16.
Ora, Gálatas 3,16, diz a palavra do Senhor. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Ou seja, a descendência é Cristo, e tudo depende, no final das contas, nesse sentido espiritual, e o mais importante, e o que vale realmente, é os que estão em Cristo. Esse é o grande aspecto, essa é a importância realmente dessa aliança para nós. Vamos ver o 28 e o 29. 28 e o 29. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E olha só o que ele diz agora: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessas. O descendente era Cristo. E se, não importa se você é judeu ou se você é grego, olha só como Paulo diz claramente, não importa se você tem o sangue de Abraão ou se você não tem. Você é judeu, você tem sangue de Abraão. Se você é grego, você não tem. Mas não importa. Não importa se você é servo ou livre. Não importa que você, naquela época, né, se você estava lá na posição de servir, você era servo de alguém, era escravo de alguém, que naquela época tinha os senhores de escravos, né? Era comum naquela sociedade. Não importa a sua posição social, se você é um senhor ou se você é um servo. Não importa também se você é macho ou fêmea. Não importa se você é homem ou mulher. Isso é irrelevante. Todos vocês, sendo judeu, sendo grego, sendo servo ou livre, sendo homem ou mulher, todos vocês, vós sois um em Cristo Jesus. Um povo só, uma igreja só. E se vocês sois de Cristo, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Não está claro? Esse é o sentido da promessa, mas é o que importa. Deus prometeu um descendente. Deus vem prometendo isso lá de Gênesis 3,15, um descendente da mulher. Deus diz, como Paulo fala aqui no texto que nós acabamos de ler, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, não diz descendência como falando de muitos, mas como de uma só, Cristo. Portanto, todos aqueles que estão em Cristo são descendência de Abraão em Cristo e herdeiros conforme a promessa espiritual nesse sentido. Irmãos, teve judeu que hoje está no inferno. Era descendente de Abraão fisicamente, mas se perdeu. Aqueles judeus, aqueles hebreus que saíram do Egito, aquela geração todinha que saiu do Egito, morreu no deserto. 40 anos Deus não levou para a terra prometida porque eles eram incrédulos. Nós estudamos aqui Hebreus, nós vimos lá em Hebreus que diz lá que eles ouviram o evangelho, mas não estava misturada com a fé. Eles não creram, eles pereceram. Portanto, não importava se eles eram hebreus, judeus, descendentes de Abraão. O que importava era que eles não eram crentes, eles não eram descendentes de Abraão espiritualmente, apenas fisicamente. Afinal de contas, isso não importa nada. Porque a grande questão é você ter a bênção espiritual e não material. Eu confesso para os irmãos que eu acho tão estranho. Nós amamos esses irmãos pedro-batistas, consideramos eles crentes e tudo, mas é tão estranho defender um batismo com base em descendência. Dentro do Novo Testamento, dentro da Nova Aliança, isso não tem base mesmo. Né? Isso é até perigoso, porque começa a trazer muito para questões meramente sanguíneas, físicas, carnais, temporais. E o Evangelho é poder de Deus, o Evangelho é espiritual. Então, é um erro realmente
nós temos que respeitosamente dizer: esses irmãos, vocês estão errados. E isso não tem nada, não tem base realmente nas Sagradas Escrituras, né? Vamos ver Romanos capítulo 4, versículo 9. Romanos capítulo 4, versículo 9. Vamos ler, meus irmãos, para nós pegarmos o contexto, vamos ler desde o primeiro versículo. Diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas há aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Veja, Abraão não fez nada para ser salvo, porque a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. É confiar na promessa que Deus tem feito, sem mérito, não tem que pagar nada para Deus. Deus, ele me dá de graça a salvação, tem que crer. Ele lembra de Abraão, então, que Abraão não pagou a salvação, não praticou nenhuma obra, mas creu. Aí ele cita Davi no versículo 6. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Ele cita o Salmo 32 aqui, Paulo. Então Paulo diz assim: olha, Davi disse: bem-aventurado o homem sem obras, mas que Deus não imputa o pecado, Deus o justifica. Aí Paulo traz agora no versículo 9 e faz uma pergunta: essa bem-aventurança, a pergunta de Paulo é essa aqui: essa bem-aventurança depende da circuncisão? Preste bem atenção, esse é o ponto que Paulo vai tratar agora. Esta bem-aventurança, você é salvo pela fé em Jesus Cristo. Davi foi salvo pela fé, Abraão foi salvo pela fé. É claro que Jesus ainda não tinha vindo, mas eles esperavam, né? Como Hebreus diz, que todos eles esperaram e viram a promessa de longe, né? Mas eles foram salvos pelo mesmo Jesus. Aí a pergunta de Paulo agora é: essa promessa depende da circuncisão? Vamos ver. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Quando Abraão foi salvo, foi imputada sobre ele a justiça, porque ele creu, ele era circuncidado ou não? Resposta: não. Abraão não era circuncidado. Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Ele, quando ele creu e foi salvo, ele não tinha marca ainda, ele não tinha passado por essa cerimônia. Agora, diz o versículo 11: recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Vou repetir isso aqui e explicar. Ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão. Quem são esses? Os gentios. Ele é pai, ele foi salvo pela fé antes de ser circuncidado, para que ele fosse pai espiritual daqueles que são salvos da mesma maneira pela fé, sem ser circuncidados. Porque a circuncisão é irrelevante. O que importa é a fé, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que Deus salvou e justificou Abraão antes da circuncisão para mostrar que a circuncisão era só um selo, era só uma confirmação, mas o que importava realmente era a fé. E portanto, no Novo Testamento não precisa ser circuncidado.
A questão é, crer ou não? E eles, os que creem, são descendentes de Abraão espiritualmente, porque eles creem como Abraão creu. E no versículo 12, Paulo continua: e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da mesma circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Olha só, agora Paulo diz, ele é pai da incircuncisão dos gentios que creram, como Abraão creu quando era incircunciso. Quando Abraão creu, ele era incircunciso. Deus fez isso para mostrar que Abraão é pai dos gregos, dos gentios, que não são circuncidados, mas são crentes. Mas ele é também pai da circuncisão, ou seja, dos judeus, que são crentes como Abraão, mas que não têm só a circuncisão. Daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé. Ou seja, eles não têm só aquela marca da circuncisão, mas eles têm a fé, porque o que importa é a fé. Abraão é pai dos gregos que não têm a circuncisão, porque ele é pai na fé, pai da fé. E ele é pai dos que têm a circuncisão, dos judeus, mas que não, na final das contas, o importante não é a circuncisão, mas é a fé. O que Paulo está enfatizando aqui é que no final das contas, o que interessa para você ser filho de Abraão no sentido espiritual não é se você é circuncidado, mas se você tem fé. Se você tem fé, você é descendente de Abraão, sendo circuncidado ou não, sendo grego ou sendo judeu. Agora, se você não tem fé, você não é descendente de Abraão, mesmo que você tenha circuncisão, mesmo que você tenha descendência física, mas descendência espiritual não tem, porque o que importa é a fé. No versículo 13 ele diz, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. A promessa de que ele era herdeiro e a sua posteridade espiritual não depende, havia de ser herdeiro do mundo, não foi feita pela lei, não depende da lei da circuncisão, mas os que são da lei, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. A grande questão é a promessa, é ter fé. E no final das contas, meus irmãos, a lei não pode anular a promessa. O que Paulo está dizendo aqui, a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei, a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Ou seja, se ele cresce, ele receberia. E a lei não pode substituir isso, porque se os que são da lei são herdeiros, ou seja, só os circuncidados, e só os que cumprem a lei, tem todo aquele cerimonial, se isso depende, aí já não depende mais da fé. Mas foi pela fé que Deus prometeu a Abraão, como Paulo vai mostrar também lá em Gálatas. Em suma, o que importa, no final das contas, é que se você tem fé ou não. Eu vou ler o ponto 4 e a gente encerra aqui. A semana que vem nós vamos continuar do 5, que o 5 é maior ainda. E aí nós vamos tratar do 5. Né? Vou ler de novo o 4. Devemos saber que a aliança feita com Abraão possuía duas partes. Primeiro, uma parte espiritual que consistia na promessa de Deus de ser um Deus para Abraão e para todos os seus descendentes espirituais de uma forma especial, quer fossem eles circuncidados ou incircuncidados, contanto que fosse crente como Abraão, o pai dos que creem. Isso foi representado por Deus, haver aceitado como seu povo aqueles que não eram descendentes físicos de Abraão, mas descendentes espirituais por meio de Jesus Cristo, a saber, os gentios, os crentes incircuncisos, que têm a sua fé imputada como justiça, como a fé de Abraão lhe foi imputada como justiça antes dele haver sido circuncidado. Então, o que importa, eu quero deixar bem claro, a primeira parte da promessa na aliança com Abraão foi essa promessa espiritual. E aí, independe, você é descendente de Abraão, independe da circuncisão, porque os gentios foram aceitos como descendentes de Abraão, espiritualmente, pela fé, mesmo sem serem circuncidados. E o maior exemplo é o próprio Abraão, que foi salvo antes de ser circuncidado. Portanto, isso aí é um argumento poderoso contra o pé do batismo,
porque no final das contas, o que importa é realmente a questão espiritual. E isso estava inserido lá naquela aliança com Abraão. Semana que vem nós vamos olhar para a outra parte da aliança, que consistia de bens temporais. Eu vou só ler aqui e a gente ora. Bora ler para a gente já ir refrescando a memória, né? A promessa da segunda parte da aliança feita com Abraão consistia em bens temporais. Então Deus prometeu que a descendência de Abraão possuiria a terra de Canaã, teria abundância de bênçãos exteriores, selou essa promessa pela circuncisão. Isso também era uma marca distintiva de que os judeus eram o povo de Deus dentre todas as nações dos gentios, os quais ainda não eram descendentes espirituais de Abraão. Entretanto, quando os gentios vieram a crer e pela fé tornaram-se o povo de Deus, tanto quanto os judeus o eram, então a circuncisão, aquela marca distintiva, cessou. Agora, a marca distintiva dos filhos de Deus é a fé em Cristo, é a circuncisão do coração. Olha só. Seja qual for a razão dada para que os filhos dos crentes sejam batizados, em primeiro lugar, seja por serem filhos de crentes, ou em segundo lugar, por estarem no pacto, ou em terceiro lugar, que os infantes descendentes de Abraão, que foi um crente, foram circuncidados, tudo isso, como você pode ver, de nada aproveita, pois a circuncisão foi limitada à família de Abraão e a todos os outros, e mesmo que fossem crentes foram excluídos, e todos os outros, mesmo que fossem crentes, foram excluídos. A circuncisão também foi limitada a um determinado dia, o 8º dia, e não importava que motivo fosse alegado. Ela não deveria ser feita ser feita antes ou depois. Além disso, a circuncisão se limitava a homens e não incluía as meninas. Se o batismo substituiu a circuncisão, e é o selo da aliança sobre o Evangelho, como a circuncisão era sob a lei, ninguém senão os homens devem ser batizados, porque ninguém senão os homens foram circuncidados. Mas assim como a lei regulamentou a circuncisão, agora o Evangelho regulamenta o batismo. E isso depende exclusivamente da vontade do legislador, com relação a que tempo, a que pessoas e sob quais termos o batismo deve ser administrado. Ficaríamos bem, então, em ouvir o que está declarado na Escritura, especialmente em Atos 3:22. Bora ler para a gente encerrar? Semana que vem nós vamos detalhar este trecho tão precioso aqui. Atos 3:22. Leiamos e vamos orar. Porque Moisés, Atos 3:22. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. O autor diz: faremos bem então em ouvir o que está declarado na Escritura, especialmente em Atos 3:22. Quem nós devemos ouvir que vai nos dizer tudo que é preciso? Quem nós devemos ouvir e obedecer? Jesus. Esse era o profeta. E Jesus já disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a cada criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então vamos batizar só os crentes. Vamos orar, gente? Ó Deus, obrigado pela sua palavra e nos dê graça para que nós possamos ficar firmes nos princípios das suas escrituras, nos guarde de interpretações equivocadas e nos torna, Senhor, cada vez mais obedientes e anelantes, Senhor, por glorificar o Teu nome, inclusive no batismo. Que o batismo seja algo assim, Senhor, por Sua graça, muito significativo para nós, aqui na nossa igreja e pelas igrejas da terra. Em honra, proclamando Jesus, em honra e glória ao Seu nome santo. Oramos e agradecemos, Senhor, em Cristo. Amém.